Olá! O programa Mosaico de hoje tem como convidado o humorista Bené Barbosa, o nosso querido Papudim. Antes disso, vamos ao nosso vídeo arte. Até já! E o Mosaico hoje recebe este grande humorista, Bené Barbosa. Bené, tome 5. Oh, Seja bem-vindo. Obrigado. Até que enfim, né, rapaz? Rapaz, tu é doido, mas é porque eu gosto de causar saudade. Ah, tá certo. Se a gente não causar saudade. Rapaz. É banca. Rapaz, mais ou menos, deixa eu só lhe dizer. Sim. Eu fui uma vez pro programa da Xuxa e ela passou 8 meses me chamando e eu dizendo não para ela. Foi. Você tem quanto tempo que a gente conversou para eu vir aqui? Eu tenho mais pra Xuxa que a Xuxa. Ora, não, olha aí. Depois tu reclama. Rapaz, mas tu é rodado, né? Não, depende, né, da rodagem que você está se referindo. Eu saí do Ceará com 15 anos. Né? Eu fui para o Rio de Janeiro para tentar ser artista. Eu sou de Sobral e à época eu tinha esse sonho. Eu dizia para todo mundo que eu ia para o Rio de Janeiro para trabalhar na Globo. E o povo dizia, esse menino é doido, né? Porque berélzinho, porque não tinha televisão em casa, não tinha jornal, não tinha revista, não tinha rádio, não tinha absolutamente nada. Mas eu tinha essa certeza muito, muito presente na minha cabeça que eu teria que ir para o Rio de Janeiro. E quis o destino que quando eu cheguei lá, 1 mês e 2 meses, 1 ano e 2 meses depois, eu já era funcionário da Globo. Ah, foi, não sabia disso. Office boy. Ixi, então rodava tudo aqui. Ora, né? não. Quer dizer, né? Era um laboratório, né? Sim. Assim, pra ti, né? Eu acho que eu sou um privilegiado, né? Eu, mesmo sendo de família humilde, eu tive a oportunidade de me encontrar com Carlos Drummond de Andrade, Olha aí. de estar com Roberto Carlos, né? De participar de toda aquela efervescência do rock brasileiro nos anos 80. Né? Eu vi muitos programas na Globo com o Jô, com o Chico, com o Renato, com o Chico Caetano, que fazia a época, enfim. Então isso, para mim, foi o grande combustível para eu formar o meu caráter cultural. E aí é que é interessante, que eu estou achando interessante, porque você já no seu caráter cultural, você sabia o valor dessas pessoas, não é? Sim. Não é só a questão da tietagem, ou então da vaidade de estar, não, né? Mas eu digo muito, né? O conhecimento como o bem, né? Só vale a pena quando é compartilhado. Perfeito. Né? Então você chegando a essas pessoas, né? Porque assim, Totonho, quando eu chego no Rio, né, eu fui morar na favela da Rocinha, que aliás, diga-se de passagem, era o melhor lugar do mundo para você viver, porque você está próximo de tudo. Você está próximo. São Conrado, São ali Conrado, praia, Barra da né? Tijuca, Leblon, Jardim Botânico, enfim, está tudo ali. E o que eu tinha de certeza em mim é o seguinte: eu só tenho uma chance na vida para ter êxito. E essa chance só pode ser conquistada através
do conhecimento. Então eu li de Sócrates a Babal do Pandeiro. Eu li de Nietzsche a Reginaldo Rossi. Legal. Então essa percepção de que o conhecimento traria a mim uma identidade cultural, mas acima de tudo um posicionamento enquanto ser humano, de saber que todas as portas só se abrem através do conhecimento. Né? Nada mais além disso. O resto é... A única coisa que não lhe tomam, né? Sim. Não é? E vem cá, aí você vai com essa perspectiva. E a expectativa do pessoal daqui, por exemplo, em Sobral, no caso, né? Cadê o Bené? Já era Bené? Já? Era Birigó. Berigó, é? Era. E o Berigó, cadê o Berigó? Berigó, tu era menino danado, Berigó? Rapaz, não tive tempo para isso não, doutor. Tinha um caboclo lá em Sobral muito bom, chamado Cabuleira. Cabuleira. Cabuleira, sabe? E aí tinha aqueles lugarzinhos que a gente, enquanto menino, gostava de frequentar, que era proibido, né? Que os cabas hoje ganham dinheiro, botam nome de cachaça, faz nome de espetáculo, mas os meninos não podiam ir para os cabaré, então a gente... Mas assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sou de uma família de 18 irmãos. Então a gente, para adoecer, tinha que fazer rodízio, né? Porque não... Mas tinha a história também, menino nessa época, quando um pegava, por exemplo, catapora, juntava logo tudo para ter tudo logo de uma vez, né? Não, mas é porque, que eu estou falando do rodízio? É porque a nossa condição financeira, à época, era muito abaixo, né? Para não chamar de pobre. Então, assim, era a única chance que a gente tinha que tomar Guaraná com biscoito. Era quando adoecia. E principalmente tinha aquele biscoito champanhe, né? Que era e o Guaraná. E o Guaraná também não era gelado, né? Não, era encostado no pote, né? No pote. E mas aí... também, por exemplo, Sobral é uma terra que tem uma cultura de um bom humor, né? Sim. Né? Sobralense, eu acho, é vamos dizer assim, uma gente das mais inteligentes, perfeito, né, daqui, né? E eu em acho... todos os segmentos. Perfeito. Eu acho que, como nada é por acaso, né, essa formação cultural, mesmo sem eu conhecer o Belchior à época, porque a gente, né, ele já não estava mais lá, enfim... E a minha área era outra, porque a minha convicção era assim, não, eu quero ser artista, eu quero trabalhar... Mas tu não sabia... Não sabia. O humor não, ainda não tá. Não. Para dizer que eu não tinha alguma visão do que eu gostaria de ser, eu tinha sempre a impressão que eu seria um diretor de novelas, né? E aí, quando eu vou para o Rio, é que eu descubro que eu teria que passar por uma série de processos, né? E Sobral me dá essa formação nesse sentido, porque a gente tem um apego muito grande, cultural, e principalmente pela preservação. Uma das coisas que eu admiro muito em Sobral, e aqueles que são gestores de lá, é essa preocupação com o ponto histórico. Com patrimônio histórico, histórico. É exemplar Sobral Perfeito. Nisso daí, né? Que vem desde... de uma maneira assim mais recente, né? Com o Cid mesmo, Sim. Tem que dizer, ele valorizou Perfeito. muito isso, levou uma equipe de arquitetos aqui, né? O VV, o Arruda, né? Também, Tem esse pessoal todo. Mas levou aqui de arquiteto aqui, levou o Campelo, levou o Romeu Duarte, levou o Lingueiro, uma equipe grande, né? Aqui. E eu acho bacana isso daí, porque daí é que vem a sobralidade, né? Perfeito, perfeito. Então, o Parsifal Barroso dizia, né? Isso, né? O Boni, o Bonifácio lá, o sobrinho, diretor da Globo durante muito tempo, acho que é o grande gênio da televisão brasileira, ele dizia isso há 30 e poucos anos, que era assim, o futuro da televisão é se comunicar para o mundo falando da sua tribo, né? Antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu conversava com você sobre essa tua referência de cenário, né? Nós estamos dentro de um tempo em que você mostra a fortaleza de hoje. E isso é determinante para a formação de um povo, de gostar daquilo que é seu. Acho que a gente
foi perdendo isso, sabe? Eu também acho que daí que eu digo, viu, Bené, que é o seguinte, por exemplo, a maior crise que a gente vive é a crise cultural. Por quê? Porque é a partir dela que dissemina todas as patologias, Sim. quer seja na saúde, na educação, na infraestrutura, segurança, assim, no que vai, né? E você pega, né, nessa nossa formação cultural, que você está falando aí, por exemplo, do Belchior, que é uma referência lá, né, a partir de Sobral, Sim. né? Eu digo, mas você teve a ambiência que ele teve também, que é muito importante nisso daí. Como eu cito o Belchior na música, eu posso citar, por exemplo, na arte de representar, o Ari Sherlock. Sim, que é maravilhoso. Não é? Grande ator. Não é? E vai na literatura, Sim. e vários, né? De uma maneira mais recente, uma das pessoas inteligentes, o Dr. Ramos, né? Ribeiro Ramos, né? E vem esse... porque Sobral, você sabe quando as cidades são menores, as desigualdades sociais são também menores. Sim. Né? Então convive do empresário mais bem sucedido com o carreteiro, não é? Às vezes bebem até juntos, Perfeito. Né? Com o prefeito da cidade também, né? E acho que aí há uma convivência que é mais saudável, que as grandes metrópoles vão afastando essa convivência, né? Vão. Afastam de um jeito que uma grande cidade chega a um ponto de se transformar em várias pequenas cidades. Perfeito. Né? E aí tornam-se submundos, né? Talvez no sentido literário da palavra, mas tornam-se lugares de ambientes diferentes. Então são tribos que não se reconhecem. Não se conectam. E quando eu chego no Rio, eu sou levado a trabalhar com um cabra que... Por isso que eu falo, acho que eu vou me permitir usar uma frase do Chico Xavier, que ele dizia o seguinte: aquilo que é seu há de encontrar um caminho para chegar até você. Eu acho isso definitivo. E aí eu vou para o Rio de Janeiro. Quando eu começo a trabalhar na Globo, eu trabalho com Zelito Viana, irmão do Chico Anísio, pai do Marcos Palmeira. O Marcos Palmeira é cineasta, né? Cineasta maravilhoso, premiado várias vezes em Moscou e outros festivais afora. E Zelito me apresenta o Alto da Compadecida. Olha aí. Sabe? Ele disse: rapaz, se você quer fazer humor, se você quer fazer teatro, a primeira Tudo peça... era para fazer o João Grilo. Eu ganhei o papel para fazer o João Grilo. Só que o cabra que fazia anteriormente, que tinha largado o elenco, voltou. Ah, filho de uma égua. Eu não é. Isso é hora de voltar, pô! Eu acho que ele fez algum acordo com Nossa Senhora e Nossa Senhora deu. E aí, Totonho, eu passo a fazer o papel do Severino, né, do cangaceiro. Sei. E aí é que eu vejo o quanto a juventude... Aquele que dá as amatapadas? Não, é o que manda ele matar. Não, é o que manda matar. É o que manda matar. É o que leva a facada. Leva a facada. Certo. E aí eu percebo o quanto a juventude é desprovida do comentário, sabe? A juventude, ela traz uma coisa que é extraordinária, que é a vontade de fazer, né? E eu descia a favela da Rocinha vestido de cangaceiro. Olha aí. Macho, com 2 cartuchos de bala cruzada assim, uma praga réia desse tamanho, como diz o cearense, andando pela Rocinha. Tu era menor nessa época? Assim, muito. Ah, era? Só tá grandão. Era só cabeça e orelha, velho. E os 2 cartuchos. Né? Então a juventude me deu isso de... Mas você teve uma ousadia bacana, né? Assim, eu diria até buscar, louca. Né? Louca, Louca, porque... Que seria da humanidade se não fosse a ousadia dos loucura. loucos. Né? Perfeito. Eu gosto muito dos loucos.
E eu gosto de dizer, eu digo, rapaz, eu sou doido e provo. É. Né? Era. Porque você sair com 15 anos para o Rio de Janeiro, e eu achava que, não, meu pai não quer que eu vá e tal, por que ele está fazendo isso? Ele estava certíssimo, como é que você vai deixar um filho teu, cara, ir para um lugar que você não conhece? Né? Mas tu se sentia preparado e livre, né? Assim, Sempre. aí, né? Isso daí, assim, na minha concepção de pensar, você tinha essa força porque uma das coisas que dá mais a coragem de se libertar é o amor que você recebe em casa. Perfeito. Né? Era, mesmo que fosse às custas de peia. Peia! Eu vou lhe permitir lhe contar aqui uma história que é muito íntima. Eu tenho um irmão que ele passou 25 anos sem falar com meu pai. Né? Porque à época, e eu compreendo isso hoje, ele apanhava muito, mas muito, muito, muito. Meu pai batia nele, às vezes até às vezes de minha mãe ter que dar banho nele com água e sal. E ele passou 25 anos. E um belo dia eu tive um encontro dos dois, eu presenciei. E meu pai disse, eu queria lhe pedir perdão pelas atrocidades que eu fiz contra você. Meu irmão tinha 8 anos. E ele disse, quando eu bati em você, era a única forma de amor que eu conhecia. Para qualquer ser humano, isso parece uma desculpa muito vaga. E aí meu pai continua e diz o seguinte, porque eu pensava que ao bater em você, você teria medo de ir para o cabaré, porque ele ia para poder escapar, e à noite ele ia roubar coco babaçu para poder se alimentar. E meu pai dizia, eu fazia isso porque eu acreditava que era a única forma de amor, porque você teria medo de apanhar novamente e ficaria dentro de casa. Olha como é que são as compreensões, né? As compreensões, né? E aí, quando eu vou enterrar o corpo do meu pai, eu percebo que ele tinha razão no que ele estava dizendo. Porque a vida dele, em 1933, você morar no interior, não era nem em Sobral não, ele nasceu em Caracará. Sei. Então não tinha acesso a absolutamente nada, é um povo que está saindo da escravidão de uma certa forma, né? Então, essa linha do tempo não é que causa uma desculpa, mas causa uma compreensão sobre o ser humano que foi formado naquela época. Porque entra aí muito também o instinto de sobrevivência. Perfeito, né? perfeito. Vamos beber um copinho d'água? Vamos tomar já? Opa! É água, né? É. Volta já. Volto já. E a gente volta aqui no Mosaico com esse amigo aqui, Bené Barbosa, talento aqui das artes cearenses, né? Eu digo assim, viu, Bené? Humorista, tudo bem, mas você, eu acho que é artista, tá entendendo? Não é? Você se expressa muito no humor, mas tem outras vocações, habilidades dentro das artes, né? Por exemplo, você falando aí na questão de diretor, Sim. de novela, tudo, não sei se ainda vai ser diretor de novela não, né? Porque as mídias mudam muito, né? Mas diretor artístico você já é, né? Nem que seja de si mesmo, mas né? Eu particularmente me considero um operário da arte, sabe? E eu acho que para aqueles que acreditam em Deus, a arte é a melhor tradução do que é esse ser divino. Não é? Porque se não fosse a arte, nós não seríamos absolutamente nada. Ninguém sabia nem da história da gente. Não é? Porque a história da gente é muito contada pela arte. Sim. Né? Então, essa tradução do divino pela arte, então quando você vê... Porque a arte, ela consegue ser universal, independente de onde ela possa nascer. Né? Então, quando a gente vê uma renda do Ceará, que você vê um artesanato de barro, quando você vê
Aquele desenho dos potes, né? Perfeito. Quando você ouve uma música, né? Quando você vê um filme, quando você lê uma poesia, lê um livro, você está diante do divino. Porque o divino faz com que você se transmute, com que você saia de si mesmo. E Tu aí és eu muito espiritualizado, né? Tu sou, sempre procura, né? sou. E é afeito também assim a doutrina espírita? Sou, mas eu hoje eu me considero mais um cabra que eu sigo um caboclo que é cearense. É mesmo? É um tal de Jesus Cristo, É. né? Porque ele pode até não ser cearense, mas que ele praticava a filosofia do cearense, ele praticava. É verdade. Sabe qual é a filosofia de Jesus? É. Pegar o beco. Certo? Porque Jesus ele fazia o seguinte, ele chegava aqui e dizia assim, bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Tchau, obrigada. Ia-se embora, Totonho. Ele não ficava catequizando ninguém. Então, eu acho que Jesus ele tem essa capacidade de, independente das religiões, porque quem inventa a religião não é ele. Não é ele, Né? é depois, Né? vem, né? É. Os apóstolos. Teve gente que escreve aí na própria Bíblia, né? Nos testamentos, nunca nem conheceu Jesus. Nunca nem né? conheceu Jesus. Então, assim... Então, Então, eu respeito para um homem que transformava água em em vinho. Rapaz, homem desse... Eu sempre tive assim, no meu imaginário, assim, no meu desenho de Jesus Cristo, como um cara muito legal, Sim. assim, cabeça, não era careta. Perfeito, tudo. lógico. Eu digo muito assim, olha Jesus voltando hoje em dia, ele ia dar uma reada em tanta bestada aí. Ia dar uma lição de Ia tanto dar carão. Ia mangar de muita coisa aí, né? Era Ia tudo, dar tanto carão, assim, né? na boa, né, nos cabras. Era. E acho que Jesus tem essa capacidade de nos transformar em humanos. É verdade. Ele mesmo sendo um ser divino, ele tem essa capacidade de fazer com que a gente se torne mais humano. Porque a própria condução da política e da religião é que levam Jesus à crucificação. É verdade. Certo? Eu estou escrevendo um livro chamado A Compaixão de Cristo. Certo? Além de outras coisas, eu estou me metendo nesse negócio. Né? Um cabaré que nasce lá em Salvador. Então, A Compaixão de Cristo é um livro que eu vou trazer uma reflexão que talvez as pessoas não queiram refletir, que é sobre o fato da gente crucificar ele todo ano. Né? Na Semana Santa, aí tu diz. E aí a história se passa no interior do Ceará. Rapaz, na próxima encarnação, se eu não vier cearense, mas a briga com São Pedro vai ser tão grande. eu gosto de me apresentar como cristão. Sim. Tu és o quê? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Mas Né? Porque Cristo é maravilhoso, maravilhoso, cara. Sabe? É nisso tudo. E tu estava falando muito assim na questão da arte, de Deus, tudo. Tem uma frase que eu digo e repito sempre, né? Que se aplica muito a mim, que eu sou muito grato à arte. Uhum. Aí eu digo assim, Deus é pai, a arte mãe, e assim nós somos irmãos. Pronto. É por aí. É por aí. Porque a gente deve comungar desse sentimento. Porque a arte transforma tudo. Você pode estar numa briga fuleira aqui, uma briga daquela grande. Rapaz, se aparecer uma música bem aqui, aí todo mundo deixa de ver a briga para ir escutar a música, né? Aí o caboclo tá aqui brigando, aí tem um cara contando uma piada bem ali, o cara já sai, deixa o caboclo aqui no meio da peia dele lá e vai para lá. E na arte mesmo do humor, né? Às vezes você tá no enrunha, né? Sim. Vamos dizer assim, tudo. Aí depois, sei lá, parece que chega essa arte do humor, você olha para a cara do outro, começa a rir, pronto, né? Você desarma. Se desarma, né? Eu tenho um amigo que ele dizia assim, rapaz, o papai dizia o seguinte, se lhe fizeram uma pergunta séria, responda rindo. E se lhe fizeram uma pergunta rindo, responda sério. Vai entender, né? Mas é isso mesmo. Mas para ver, pessoal, aqui eu estou aqui com o Bené Barbosa, humorista, para vocês verem também que o humor é coisa séria. O Chico Anísio, que é o grande gênio do humor, ele dizia uma frase que eu acho fantástica. Ele diz,
O humor é tudo. Né? O humor é tudo. Até risível. Até risível. Porque o humor, na realidade, ele é aquilo que a maioria das pessoas não tem coragem de dizer. Porque o humor, ele quebra tudo. Ele quebra todas as convenções, ele não precisa fazer... Eu não gosto do humor panfletário. Certo? Porque aí para mim já não é humor. E acho que o humor ele tem uma outra coisa que é fantástica, que é inteligência. Claro. Sem inteligência você não faz humor. O Chico Anísio, né? Não é à toa que tinha uma época que ele se apresentava, ele contava uma história, contava uma piada, vamos dizer, porque eu não digo nem piada não, sim, né? Ele é uma história mesmo. Uma história mesmo. Aí ficava todo mundo calado, dava aquele delay, né? Sim. Aí depois o pessoal ia rir, né? Porque perfeito. Caía a ficha. Muito disso, era muito um humor inteligente, né? Tudo. E é uma característica nossa aqui, né? Do cearense que a gente tem que preservar. Perfeito. O humor inteligente. Perfeito. E a gente tem essa percepção da inteligência, do humor, muito antes do Chico. No Paulanei. Paulanei, né? Que já no chegou Quintino no Rio, Cunha. Quintino Cunha. Né? Mas que é mal o Paulanei no Rio, né? Quando sim, foi, né? Trabalhar sim. lá, ele já escrevia. Ele já né? fazia as fuleiragens lá. As fuleiragens lá. Quintino Cunha. Quintino Cunha E a gente tem, rapaz, eu digo assim, a gente tem muita história, falta memória, né? Um pouquinho. Sim. A gente tem que resgatar essa memória aqui, né? Porque é muito... No Ceará, pega aqui Manauzinho do Bispo, né? Vixe, aí tem... Castorina, né? Castorina. Você tem as histórias da padaria espiritual. Você tem Leonardo Mota, né? Você tem Seu Lunga, né? Você tem Cega Deraldo, enfim. Você tem uma fuleira grande. Eu inclusive... Até, vamos botar o bode olhou, né? Bora! Ora, provavelmente que ele gostava de tomar uma. Era. E... Tu bebe? Hein? Não, eu parei. Não, eu tô dizendo, mas o papudinho continua. Não, né? o papudinho continua, mas eu não. Não. Eu parei... Tu se inspiraste em alguém? Sim. No papudinho? No meu irmão. É mesmo? É. Ele sabe disso? Sabe, lógico. Mas muito mais pela sogra dele. Ele já se apresenta, olha, o papudinho sou eu. Desde que ele não me cobra os royalties, né? Eu me inspirei vendo as histórias da sogra dele na casa dele lá no Rio de Janeiro. Daí é que eu invento a frase a sogra coral, sabe? Que é uma citação de um grande humorista de Minas Gerais chamado Caquinho Big Dog. Então, como é o nome? Caquinho Big Dog. Big Dog? Cara fantástico, é um letrista maravilhoso que eu conheci à época. E é um humorista dos bons. Então, o Papudim nasce dessa minha observação sobre o meu irmão, mas ele traz muito dessa cearensidade dos anos 70, dos anos 80, da boemia da praça aqui da Praia de Iracema. Sabe? Ele é um cara formado em filosofia. Olha. É a melhor maneira de ficar desempregado pro resto da vida, né? Porque o caboclo sendo engenheiro, arquiteto. né? Um laboratório. Né? Com o irmão desse, né? Perfeito. E aí o Papudim me traz isso. E eu parei de beber em 2000. E aí vem o Papudim. Em 2000? Tem 22 anos que eu não bebo. Olha aí. Mas sinto uma falta medonha. Me tremo todinho, doutor. Mas e no humor mesmo, profissional? Aí, rapaz, é clichê a gente falar do Chico, né? Mas eu me inspirei no Monty Python, da Inglaterra. Eu me inspirei no Woody Allen. Eu me inspirei no pessoal do Cacete Planeta. Eu me inspirei no Mel Brooks, dos Estados Unidos. Perfeito. Né? E fui buscar essa minha vivência cearense, né? Por mais que eu tenha ido para o Rio de Janeiro, eu sempre Mas a primeira vez que você se apresentou como humorista foi lá no Rio? Não, foi em Sobral. Lá em Sobral? Já lá é corajoso, né? Mas o grande cara que me inspirou assim, de cara mesmo, foi um cara chamado Walter Dávila.
gênio para mim. Gênio. 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 Ali eu já sabia que ele eu era... até calado, só Era. tudo você já... E ele fazia um personagem na Praça da Alegria, não era nem a Praça Nossa, não, era a Praça da Alegria com o Manel de Nóbrega. Ele fazia um cara que lia um livro de cabeça para baixo. E ele tinha... Tinha um negócio assim. E eu achava aquilo genial, sabe? O cara, eu com 9 anos, eu olhava aquilo e dizia, cara, que cara inteligente. Como ele distorce, como ele faz uma coisa que para muita gente é uma distorção da verdade, né? da verdade inteligível, e ele transforma isso dizendo que esse inteligível é que não contém inteligência. Então ele fazia toda uma performance com os nomes dos livros, as histórias, tudo, e aquilo ali me encantou e eu fazia isso na escola, no jogral, né? O famoso jogral. Ah, tá. Fazia na escola. Aí em Sobral, e em Fortaleza? Aqui em Tu Fortaleza. veio com aquela leva, que teve um boom, né, do humor Dos anos aqui, 80? Né, nos anos 80, né? Não, nos anos 80 eu estava no Rio. Estava no Rio. Estava no Rio. É. Mas aqui no Ceará eu tenho um cara que eu, depois do Chico, obviamente, que Chico é igualzinho Pelé, você não pode estar comparando, não tem né? parâmetro. Mas aqui no Ceará eu tenho um grande respeito por um cara chamado João Neto, que é o Zé Modesto. Grande. Conheci o João Neto como mímico. Sim. Né? Excelente, por sinal. Excelente, excepcional. Maravilhoso. É um cara quem eu devo muito. É o cara que me encaminhou, que me lapidou muito. E o outro cara, assim, que eu adoro é o Espanta. O Espanta. Rapaz, o Conheci Espanta, também ele o Espanta. tinha tudo que Era Espanta Jesus, era no começo, aí depois era. por questões de... Porque ele foi pro Jô, a galera começou a falar e tal. E o Espanta, ele tinha tudo que um grande humorista precisa. Primeiro, era inteligente. Né? Segundo, era feio. Né? E terceiro, não tinha pudor. Eu não estou falando do pudor do falar o palavrão. Eu estou falando de não ter pudor consigo. Porque ele dizia, olha aqui minha perna. Né? Ele levantava a calça e dizia, isso aqui é canela, joelho e canela. Né? Ele sabia brincar com as suas limitações que não são deficiências, né, Totonho? Não. Porque a gente não nasce deficiente, nenhuma pessoa é deficiente, pelo menos na minha visão. Né? Mas tem umas que eu duvido, viu? Vamos beber um copo d'água. Vamos tomar uma. E a gente volta aqui conversando com o humorista Bené Barbosa. Bené, agora bora se esculhambar, rapaz. Bora. Não é negócio de... Você quer o quê? Não sei o que mais lá, né? Não sei o que mais lá, né? Como foi, rapaz? Eu vou te pedir uma coisa. Repete a história depois da tua operação. Da minha operação. Que bombou tudo. Ainda hoje, né? A gente vive recebendo, né? Eu tava... Você estava saindo mesmo do hospital? Não. Foi ali? Eu estava gravando um programa para Globo, que é o Bem-Estar. E aí, um calor medonho, marchei numa fome. Tinha 2 meses que eu tinha feito a cirurgia. E isso é verdade. E aí eu estou saindo acompanhado desse meu irmão que me inspirou para fazer o Papudim. E eu meio areadozinho, digo, rapaz, deixa eu ir ali medir minha pressão para saber como é que tá. Aí medi a pressão e o cara virou para mim e disse, rapaz, grava um vídeo aí pro meu amigo, Dr. Walter, que é presidente do Conselho Nacional de Farmácia. Aí eu disse na hora, Dr. Walter, é o seguinte, eu quase papoquei há 1 mês e pouco atrás. Eu só escapei porque o pessoal do Hospital Antônio Prudente é muito bom. O pessoal de lá fez em 4 horas o que o prefeito não fez em 6 anos na Guanabi. Eles fizeram 4 pontes no meu coração, uma avenida no meu peito, uma via expressa na perna, só não mexeram na rotatória. E se mexeram, fizeram um serviço muito bem feito, não está vazando nada. Aí bombou, foi aí tudo, viralizou. Viralizou. Né, tudo, né? Mas a grande alegria que eu tenho desse vídeo é porque ele foi parar no programa do Fábio Boechat. Tá, legal. Cara da Band News, que eu
um dos maiores jornalistas que eu já vi em toda a minha vida. E assim, eu acho que os acasos, e aí é que eu falo, uma das coisas que eu deixei de falar, é que o humor, ele só consegue ser risível se ele consegue entrar na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. Né? Eu particularmente, eu gosto muito quando, vamos dizer assim, a peça artística tem a ver com a vida do seu criador, então, sei lá, que tem a alma. Perfeito, Né? porque o que nós somos? Nós somos sentimentos. É. Se você pega a música que é feita hoje, o que chamam de música, que ela é extremamente descartável, ela não fala de sentimentos. Ela fala de momentos. Eu tenho um amigo que toca na noite, que ele disse, rapaz, estou numa dificuldade tão grande de decorar músicas para cantar à noite. Rapaz, porque são muito parecidos. Tanto aquela batidazinha, e como as letras também, sabe? Assim, aqueles chavões, às vezes eu tenho medo. Eu só pode misturar que ninguém nota, não. Não, ninguém sabe, não. É só pedir assim, alô, meu patrão. Né? Alô, patrão. Quem estiver feliz, levanta, tinha uma bate época, o pé no chão. Que eram as bandas, né? Bené, que elas davam o número do telefone. Sim. Né? Banda, fulano de tal, fulano, não sei o que mais lá. 99 tal, dava um prefixo, antes era 5, né? Era mas é por isso que eu falo que a inteligência da arte ela tem que ser posta sempre à prova. Posta à prova não, tem que sempre ser mostrada, melhor dizendo. Você pega uma letra como Correnteza, do Tom Jobim, na voz do Djavan, sabe? Aí é que você percebe a divindade do que é a arte. Aí eu digo assim, por exemplo, me corrija, eu digo assim, tem a arte boa e tem a arte ruim. Daí, né? Então tem a música boa, tem a música ruim, tem a pintura boa, a pintura ruim, tudo, né? Tem isso daí. Mas uma coisa que eu faço questão de frisar é que a arte popular tem qualidade. Sim. Agora, tem que ver qual é a música popular, a arte popular mesmo, boa, tudo. Mas eu acho que a gente sofre um fenômeno hoje que ele é extremamente devastador, certo? Porque o que acontece? A gente, para chegar, vamos falar do Chico Anísio, pronto, vamos falar do Chico. O Chico, para chegar a ter um programa na TV Globo, por onde é que ele passa, Totó? Começa com locutor. Sabe, ele começa como locutor, ele está disputando, ele está num concurso disputando com o Silvio Santos, com Fernanda Montenegro e tal, não sei o quê, e aí o cara começa a fazer sketch, começa não sei o quê. Você tem toda uma trajetória, então eu temo pelo futuro das artes por uma única razão, porque a gente não forma mais ninguém, certo? Então se a gente não forma um cantor, se a gente não forma um ator, como é que amanhã ou depois a gente vai fazer um espetáculo teatral? Como é que a gente vai fazer um filme? Se a gente não tem atores. Então aí, me perdoe, só para eu terminar aqui meu raciocínio. Quando a gente olha hoje, as televisões estão perdendo audiência. Elas estão perdendo audiência porque elas não oferecem um bom produto. Ponto. Sabe, é só isso, não é... Porque toda vez que a televisão se propõe a fazer algo que mostre o que é o Brasil, como foi agora a novela Pantanal, isso é visto, porque você insere o povo brasileiro dentro da sua realidade. Então, quando você pega um Alto da Compadecida, por mais que a imensa maioria desse país não tenha sido nordestina, não seja o nordestino, mas ela se enxerga porque o Brasil sempre foi rural. Então, essa é a diferença das coisas, né? Então, o que está acontecendo hoje é um fenômeno muito perigoso, pelo menos a meu ver, para que a gente no futuro não tenha essa coisa do que é construir arte. Daí eu me preocupo e eu faço, hoje eu tenho um instituto chamado Instituto Se Abrindo. Que abraça... um dos projetos que tu está muito, né, envolvido, né? É esse, mas tu também tem como é? O Terça de Graça. O Terça de Graça é muito legal. E estou lançando agora o Ler e Rir. Ler e Rir.
Let It Rip, é bem... Eu acho que os Beatles eram os Britos. Eram né? os Britos, macho. Esse pessoal nasceu lá em Aquele Sobral. menino, o Joãozinho, que era João Leno, né? Era. João Ledo. João Leno. Gostava de ler tudo. Tem aquela música boa, como é que é? Ô, bebo, desce daí, senão tu morre. Né? O bebo que é quase lá no corpo. Mas vem cá, mas a gente tem, por exemplo, no humor, a gente tá vindo uma safra de novos... Tá, mas eu Mediante temo tudo. por uma questão disso que eu estou falando. Você não constrói nenhuma história sem personagem. É verdade. Até o filme do Homem Invisível, que a gente não vê, é um personagem. É, claro. Então, claro. quando você tem uma fórmula chamada stand-up comedy, né? É. Que o Chico já O Chico Anísio fazia, fazia há Zé muito Vasconcelos já fazia. Zé né? Vasconcelos, Então, assim, quando você tem esse fenômeno, me parece muito a história do caboclo que está na linha de fazer fofoca, porque o stand-up ele só fala, É. né? Pá, pá, pá. Tem coisa engraçada, obviamente, né? Tudo tem Mas isso. muita arte engajada É, também mas ali, né? muito Os engajados, textos sim. engajados, né? Então a gente não tem mais personagens. É. Então, por que a escolinha do professor Raimundo é o sucesso que é, mesmo o Chico já Ainda tendo é. ido, ainda é. Chico não morreu, não. Chico não morreu, não, né? Então, assim, a gente não está construindo personagens. E isso é um negócio extremamente perigoso. Porque o grande boom do humor cearense foi quando surgiu Rocicléia, Adamastor Pitaco, Zé Modesto, Meirinha, Falcão, né? Paulo Diógenes, Raimundinha, que é o grande percussor, Escolástica. Pode colocar o Ciro Santos? Ciro aí Santos também, Claro, né? Então, assim, quando surgem esses personagens, é que o humor do Ceará vira essa grande referência, porque até então o Chico e o Renato eram seres distantes, né? Seres e tal. Mas o humor do Ceará nasce disso. Então a gente precisa de personagens. Porque independente do ator que vá fazer o João Grilo é João Grilo, irmão. Eu acho interessante, por exemplo, rapaz, muitos talentos. Mesmo depois, tinha um que eu não sei onde é que anda, que eu gostava muito, que eu vinha andando na beira-mar e eu vi um cabo, um converseiro em cima de uma árvore que tinha lá, e eu olhei, era o Desmantelado, né? Desmantelado. Eu achava interessante. Desmantelado. Era. O bicho é desmantelado. Desmantelado, né? Aí, desmanteladamente, desapareceu. Aí depois teve uma febre, eu acho que pelos grandes sucessos da Raimundinha, do Paulo Diógenes, de personagens. Uma clonagem. Clonagem né? dele, né? É. Personagens femininos, né? Perfeito. Assim, tudo, né? Mas eu não posso esquecer de citar um grande mestre assim, do humor no Ceará, que é pernambucano, mas para mim é cearense, que é o Augusto Bonequeiro. Augusto Bonequeiro, Que aí... Rapaz, ele teve uma parte lá que ele fazia com a Iramisa, né? Sim, o Botando Boneco. Botando boneco, né? Que marcou Com época, encrenca. né? Foram 15 anos dando Dando peia encrenca, na Globo. É. Né? Então, assim, é disso que eu estou falando. São esses personagens, porque você precisa incluir as pessoas nas histórias. Né? Toda história tem que ter personagens. Se você não tiver, precisa ter conflito também. Se você não tem conflito... Muita gente chama de papudinho. Ei, papudinho. Muito, muito. Me chama até por outros nomes também. Tem muita gente que eu falo assim, rapaz, estava falando com a Carla Karenina, Carlinha, que eu sou fã dela, gosto muito dela, tudo. Da Carla Karenina, quem? Eu disse, rapaz, a Meirinha. A Meirinha, sim. A Valéria Vitoriano. Eu estou escrevendo uma trilogia agora que é o Papocô, uma comédia além da morte. Que é o Papudinho vai pro velório. Além da morte, né? Para não, né? Mas diz como é. E aí o Papudinho chega no velório e descobre que o defunto é ele, sabe? Eita. Aí a fuleiragem é grande. Viu? Só para você ter ideia, não coube um livro, vai ter que caber em 3. Tamanho a fuleiragem. É quase que uma eternidade o negócio. Ei, Bené, quem escreve teus textos? Tu mesmo? Eu e Tarcísio Matos. Campeão. Aliás,
O Tarcísio é um dos maiores redatores. É o maior, conheço, né? na minha opinião, o maior. Eu tenho uma E convicção. gente da melhor Gente qualidade. da melhor qualidade. Né? E outra coisa. É tão bom que nem presta. Que nem presta. Ele é o meu personal vaia. É? Quando eu quero classificar um tipo de vaia, eu Tarcísio, ele sabe tudo de vaia. Né? Tarcísio, como é? Tal. É um cara do bom, né? Porque uma das minhas convicções, Totônio, é porque eu não gosto de ser craque de time ruim, entende? Por isso que você está aqui. Mas a vida tem que ser feita com o melhor. Sabe? Tem um cara chamado Mário Sérgio Cortella que ele fala isso. Que eu acho que ele fala isso porque você está dizendo. e ele tem uma passagem de um vídeo dele que eu acho que é mais ou menos a tradução disso. Que quando ele era universitário, passava na casa da mãe dele para comer alguma coisa, e ela preparava um macarrãozinho, não tinha mais nada além do macarrão, mas ela ia lá, botava um tomatezinho em cima, uma folhinha e tal, decorava o prato. E eu acho que a vida é isso, por isso que a arte é o que é, por isso que a arte é divina, porque a gente precisa enfeitar, né? A gente precisa estar cercado de gente boa, de pessoas boas, enfim, e inteligentes, iguais a ti. Obrigado, rapaz. Que hora eu mando a nota fiscal? Mas é isso, rapaz. Olha, vendo assim, negócio de vida, né? Pio Rodrigues, né? Meu amigo Pio Rodrigues, que diz que a dona Ideusuíte, a avó dele, dizia assim: meu filho, a vida é muito boa. E sabendo enfeitar. Essas coisas, porque, né, que a gente tem. Porque se não tiver o enfeite, mas como é que eu fico, né? Porque acaba ralando. Mas tu tá melhoradozinho depois da última vez que eu te vi, rapaz. Foi. Rapaz. O que foi? Botox, Restylane, não, macho, Botox? Não, quem diz isso é o... que é um caba bom demais, macho. Que é o Pinel? Nel Pinel. O Pinel, esse é bom. Maravilhoso. Já teve com a gente. Já? Aqui, pronto, agora sim é que eu vou sair daqui todo besta. Né? Não, aqui tem... Mas é porque a gente precisa, a vida precisa disso. A gente precisa esquecer essa coisa do dia a dia, sabe? Levar a vida com mais leveza. Tarcísio Matos, né? Grande Tarcísio, ele me disse uma frase que eu uso até no livro lá do Papocô, que é assim: o tempo é um lugar. E eu achei isso fantástico. Por quê? Porque daqui a alguns anos, quando a gente se encontrar para conversar, talvez dizer, pô, lembra, doutor, naquela entrevista que a gente deu um cheiro no cangote do Afonso, tal, aquele negócio todo, tudinho. Aí você vai dizer, pô, mas onde é que foi? Cara, foi na TV Otimista, a data não interessa, o que hora foi, o dia também não interessa, mas é o lugar. Então eu acho que a gente vem para o mundo para isso. O tempo é sempre um lugar. Por isso que às vezes eu chego e digo assim, eu me dando quando eu digo, por que tu tá fazendo aí? Rapaz, tô matando o tempo. Rapaz, uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida é o tempo. Tu tá matando o tempo, né? Então, passando o tempo, matando o tempo, Sim, não, rapaz. E o tempo é a única coisa que não volta, né? Perfeito. Por enquanto, né? Por enquanto. Sei lá, né? Mas é isso. Mas, Bené, quero te agradecer muito, viu? Rapaz. A sua presença aqui, que a lição que a gente tira daqui é que o humor é coisa séria, né? Seríssima. E tanto é que mantém esse riso, né? Sim. E ajuda a gente a viver, né? Perfeito. Viu? Muito obrigado, amigo. Meu irmão, precisando é só chamar, viu? Tá certo, tá certo. E vê a história quando terminar o livro do Papocô. Do Papocô, deixa viu? Comigo, rapaz. Se eu não papocar antes... não vá na rabichola, não. Valeu, esse é o Bené Barbosa, meu amigo Papudim. Até o próximo.